A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Queremos saudar principalmente as mães, dia, Dia das Mães hoje, no domingo de maio. Deus abençoe a todas. Deus abençoe o sério maravilhoso, que é gerar um filho e mais do que isso, cuidar e cuidar. A todas as mães, nossos parabéns. Aqueles que não têm mais mãe, que podem se lembrar de sua mãe com carinho, com amor, agradecer pelo tempo que tiveram suas mães. Nós também prestamos a nossa homenagem. Nós vamos iniciar uma oração pedindo a graça do Senhor. Nosso Deus e Pai amado, pedimos que o Senhor esteja falando conosco, Pai, nesse culto, ministrando aos nossos corações, derramando a Tua graça, Pai, sobre cada um dos nossos ouvintes, quando esse momento de reflexão na Tua palavra, momento de culto, momento de adoração, quando separamos um tempo para meditar na Tua palavra, para estar na Tua presença, ouvir a Tua voz, para seguir, ó Pai, a Tua direção. Pedimos a Tua bênção e graça em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar com um cântico, em homenagem às mães. Tem um hino muito bonito do nosso hinário, o hino 397, acho que muitos aqui conhecem. Nós vamos ouvir esse hino agora. Amém. Deus abençoe a todas as mães. E nós vamos falar hoje sobre continuar, o livro de Ruth. Nós temos dito que tempos difíceis exigem mais esperança e fé. Estamos vivendo tempos difíceis no nosso país, quando ainda não há uma
perspectiva, né, de terminar essa pandemia, quando temos muitos irmãos em Cristo internados, e alguns em estado muito grave. Tenho 3 pastores amigos que estão internados, 2 deles estão na UTI. Nós, então, temos muita preocupação, estamos vivendo realmente momentos difíceis, né, todos sabem. E nós queremos falar sobre Ruth, né, continuar agora no final do capítulo 1, nós lemos até o versículo 14 de semana passada. Hoje nós vamos continuar do 15 até o 23 e vemos aqui alguns sinais da graça divina na vida de Ruth. Então vamos ler esse texto. A partir do verso 15, disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e não me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegarem a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Esse texto nos conta, né, mais uma vez, continuando aí, a história de Noemi. É uma história de tragédia, né, uma história de crise financeira, porque eles estavam passando fome em Belém e resolveram ir para um outro país, chamado Moabe. Então passaram por mudanças, por fome, por necessidades, e depois enfrentaram doença e depois a morte. E agora Noemi estava sozinha, né, em solidão. E aí nós vemos então que ela resolve voltar, né, quando ela soube que havia pão, né, havia alimento para o seu povo, ela resolve voltar. Então nós temos aí que depois de mais ou menos 10 anos, como diz o texto, Noemi resolve voltar para a sua terra e sua casa em Israel. Agora sem o marido, sem os filhos, também sem neto, sem descendência. Ela tem apenas uma companhia especial, que era Ruth, né? E naquela época, essa situação de Noemi era muito complicada, porque não havia, né, INSS, não havia aposentadoria, não havia outra maneira de renda a não ser o seu trabalho. E idosa, ela normalmente se esperava que os filhos cuidassem dos pais, né? Inclusive havia uma lei em Israel que o primogênito, o primeiro filho, recebia metade da herança porque cuidava dos pais. Então, quem casasse com o primogênito já vinha no pacote o sogro e a sogra, porque eles tinham que cuidar dos seus pais. Então, por isso ele ficava com metade da herança, normalmente lá o pedaço de terra, né, a propriedade da família, que passava de geração em geração, e eles então cuidavam dos seus pais até a morte. E agora Ruth estava sem marido e sem filhos para cuidar dela. E ela fala para suas 2 noras: voltem, procurem casamento, se virem, porque eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. E aí Ruth resolve continuar com sua sogra e resolve não ir embora, né? E aí quando ela chega na sua terra, ela troca de nome. Esse era um costume também em Israel, a pessoa trocar de nome. Quem conhece a palavra de Deus, já leu o Velho Testamento, sabe, por exemplo, que vários personagens da Bíblia, várias pessoas mudaram de nome.
Abrão, né, mudou para Abraão. Sarai para Sara. Jacó para Israel. Então, há muitos fatos, né, muitas histórias assim de mudança de nome, porque parece que quando havia alguma coisa marcante na vida da pessoa, ela trocava o nome. É o caso no Novo Testamento também de Saulo, né, que depois da sua conversão, a sua mudança de vida, passou a se chamar Paulo. Então, quando Noemi chega na sua terra, ela pede para não chamá-la mais de Noemi, que nome significa doçura, e ela pede para chamarem de Mara, que significa amargura. E a gente vê que a amargura aqui nos impede, muitas vezes, de perceber o cuidado de Deus em nossas vidas. E vamos ver aqui 6 sintomas da amargura na vida de Noemi, que levou ela a pedir a sua mudança de nome, né? Ela fala realmente que algumas coisas estavam acontecendo com ela e que ela não merecia mais ser chamada de Noemi, um nome doce, mas agora de Mara, que significa amargura. Primeiro, ela se faz de vítima, né? Não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Então ela diz: olha, eu sou uma vítima. Deus está pesando a sua mão sobre mim, Deus está me castigando, Deus está me tirando as coisas, tirou meu marido, tirou meus filhos, e então ela se faz de vítima. É uma situação realmente, quando a gente está vivendo um momento de tristeza, de caos, de amargura, isso é muito comum acontecer com todas as pessoas, né? Inclusive esse termo é muito conhecido na psicologia. Segunda coisa que ela faz, distorcer a realidade. Ela diz: cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Olha que contraste interessante, né? Eu parti cheia, cheia de vida, cheia de planos, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Isso acontece, né, muito. Muitas pessoas, por exemplo, aqui na cidade que a gente mora, vão para os Estados Unidos, né, vão para Portugal, vão para refazer sua vida ou começar uma vida nova em outro país. E muitos conseguem, né? Chegam lá, conseguem trabalho, conseguem novas oportunidades e nunca mais voltam, criam famílias lá. Conheço pessoas que foram para lá e seus filhos foram criados lá, nasceram lá, foram criados e não voltam mais para o Brasil. Mas muitos voltam, né? Algumas pessoas aqui nessa cidade voltaram sem nada, voltaram tendo que recomeçar de novo a sua vida mais uma vez. Então Ruth está falando isso: eu parti cheia de planos e agora eu volto vazia. Mas ela está distorcendo a realidade, porque na verdade ela não está assim tão vazia, né? Ela na verdade ela tá dizendo que está vazia, mas a gente sabe que não. Henri Nouwen, né, um grande escritor e teólogo, dizia o seguinte: algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem, outras envelhecem alegremente. Isso não significa que a vida daqueles que se tornaram ásperos tenha sido mais dura do que a daqueles que se tornaram alegres. Significa que foram feitas diferentes escolhas, escolhas interiores, escolhas do coração. Então, muitas pessoas enfrentam a mesma situação, umas se tornam amargas e outras não. É interessante isso. Outro aspecto importante que a gente percebe aqui, que Noemi coloca o foco nas circunstâncias. Ela focou as circunstâncias. Ela diz: por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Então, ela olha as circunstâncias que ela está vivendo, não consegue ver nem o passado nem o futuro. Quando decidimos que Deus é contra nós, diz John Piper, um teólogo americano, ele diz assim: quando decidimos que Deus é contra nós, geralmente exageramos o nosso desespero. Tornamo-nos tão amargos que não enxergamos os raios de luz que surgem de detrás das nuvens. A gente olha para o céu e só vê nuvens, só vê tristeza, só vê chuva. Então, aquela circunstância era mais ou menos o que o que Noemi estava vendo. Outra coisa também, outra característica, é que ela buscou a solidão.
ela diz para as suas noras: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Ela busca a solidão, ela quer ficar sozinha, ela não quer companhia, pede que suas noras vão embora, e é preciso, como vocês sabem, Ruth insistir para continuar com ela. E outro fato é que ela perdeu a esperança. Ela responde: voltem, por que vocês viriam comigo? Caso eu poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Ou seja, eu não tenho mais esperança de minha vida melhorar. Eu não tenho mais idade para ter filhos, perdi os meus filhos, não tenho mais como casar, e mesmo se eu casar, eu não tenho como ter filhos por causa da minha idade avançada. Ou seja, eu vou viver agora sozinha, pedindo esmola, sem recurso nenhum. Porque uma viúva naquela época que não tinha marido, não tinha filhos, que se tornava sozinha, ela também perdia todo o amparo. A única opção que ela tinha era viver de favores dos outros, né? Quando Jesus ressuscita aquele filho único da viúva lá de Naim, Jesus não só está trazendo uma criança de volta, mas Jesus está restaurando uma família, trazendo esperança de novo para aquela mulher que tinha perdido seu único filho. Noemi está assim, sem esperança, sem perspectiva, né, totalmente desamparada. E última característica dela é que ela culpa a Deus, né? Ela diz: essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Ou seja, vendo toda aquela situação, ela não consegue analisar é, onde que ela errou, o que que fez de errado, o que que aconteceu, se não houve erro também dela, se foram só circunstâncias que ela atravessou. Ela não consegue nem perceber que ela está viva, apesar de ter perdido o marido e 2 filhos, ainda tem a sua vida, mas ela culpa a Deus. Então, isso acontece também no momento de amargura, no momento de caos, de tristeza, as pessoas têm a tendência de culpar Deus. Eu já ouvi muito pessoas dizerem que Deus não acredita em Deus, porque se Deus existisse, não haveria crianças passando fome, não haveria mortes, não haveria tantas calamidades que acontecem nesse mundo. Ou seja, ela culpa a Deus pelo mal que existe no mundo, e a melhor saída que ela tem, então, é não acreditar, né? C.S. Lewis, um escritor inglês que se converteu já como professor de faculdade, ele diz assim: sei agora, Senhor, por que não me deste nenhuma resposta? Tu és a própria resposta. Diante do teu rosto, as perguntas desaparecem. C.S. Lewis de ateu, ele passa a ser um cristão, converte, transforma a sua vida, e ele escreve um pouco dessa história sua, falando que realmente no momento de angústia que ele buscou a Deus, ele não teve resposta, mas percebeu depois que Deus é a própria resposta. Quando ele se encontrou com Deus, ele percebeu isso. Bom, então nós vamos então tratar desse tema, né? Como que Deus vai tirar toda essa amargura da vida de Noemi, como Deus vai manifestar a graça dele na vida de Noemi. Então, o que Deus fez para restaurar novamente o nome de Noemi? Deus não quer que ela seja chamada de Mara, Deus quer que ela seja chamada de Noemi, que significa doçura. Deus quer que ela volte a ter alegria de viver, apesar de todo o sofrimento e caos que ela passou. Deus a chama de volta para casa. E Deus manifesta aqui 3 sinais da sua graça na vida de Noemi. Então, quem já está passando aí por caos, quem passou por perdas nessa pandemia, perdeu parentes, perdeu amigos, perdeu familiares, quem perdeu emprego, né, como nós estamos vendo aí no país, quem perdeu renda, como restaurar, né, a vida, o sabor de viver, como restaurar a alegria, né, de Mara, a amargura, para doçura. Então, eu quero chamar a sua atenção para esses 3 aspectos aqui na vida de Noemi. Primeiro deles é que a bênção de Deus, né? Primeiro sinal da graça divina aqui, a bênção de Deus. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Ela estava lá na terra de Moabe, não sei como a notícia chegou para ela que havia
uma boa colheita lá na sua cidade, na sua terra. O pessoal estava colhendo, estava plantando e colhendo, né? Ela recebeu essa informação provavelmente por alguém que chegou de lá, alguém que, quem sabe, foi até lá para comprar alguma coisa, comprar algum um alimento, né? E veio então notícia para ela. E isso despertou a esperança no coração dela. Estou aqui nessa terra passando fome, estou aqui viúva, sem filhos, e lá na minha cidade, os meus parentes estão tendo colheita. Deus está abençoando o meu povo. Deus está abençoando a minha família lá na minha terra. Então, eu vou voltar lá. Então, uma notícia importante, ela desperta o seu interesse, né? Deus está abençoando o seu povo. A bênção de Deus não tem limites. Ela também poderia voltar e participar dessas bênçãos. Então, olha que o seu coração se renova, o seu coração se enche de esperança, né? John Piper diz que que a gente nunca deve pensar que o pecado cometido no passado significa que não há esperança para o futuro. Deus manifesta a sua graça sobre todos. E então Deus não olha, né, o passado, ou Deus não nos castiga por esse passado. Deus quer manifestar a sua graça em nós hoje. Nós é que carregamos o nosso passado nas costas, nós é que carregamos o peso do nosso pecado e muitas vezes não conseguimos ver a graça e o amor de Deus. Então, Noemi tem aqui um lampejo de esperança, né? Tem um sinal aqui da graça de Deus, porque essa notícia chega até ela. É como se Deus tivesse dado essa notícia. Deus manda alguém falar para ela: olha, lá na sua terra está tendo colheita, está tendo alegria, está tendo alimento. Segundo ponto, o segundo sinal da graça divina na vida de Noemi é o amor de Ruth. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, eu viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei eu e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Então, essa declaração de Ruth traz também conforto para Noemi, traz esperança, traz segurança, na verdade, né? Porque ela não tinha um filho para dizer isso, ela não tinha um marido para envelhecer junto. Se ela tivesse um filho, ela saberia que, aconteça o que acontecer, o seu filho a acolheria. Mas agora vem essa moça chamada Ruth, viúva, que não era sua parente, que não tinha mais responsabilidade nem compromisso nenhum de ficar com ela, porque a outra já tinha até voltado. E ela diz: eu vou ficar com você. E eu vou ficar com você para sempre. O seu povo será o meu povo, ou seja, eu vou ser da sua família agora. O seu Deus será o meu Deus. Eu rejeito os meus deuses que eu tinha lá na minha cidade de Moabe, e agora eu quero seguir o seu Deus. Quero adorar o seu Deus. Para muitos aqui, comentaristas, esse é considerado uma declaração de fé de Ruth, né? Na nossa igreja tem aí a pública profissão de fé, e é isso que Ruth faz. É o seu testemunho de conversão ao único Deus e Senhor, porque todos os outros povos daquela época, 1200 anos antes de Cristo, eram politeístas. Israel era o único monoteísta que adorava um só Deus. E Ruth, então, deixa os seus deuses e passa a adorar o único Deus. Então, é também uma declaração de filiação, de compromisso em cuidar de Noemi, como sua mãe agora. Ela agora recebia Noemi como sua mãe, e como filha, ela promete que eu vou ficar com você e vou cuidar de você. Noemi já não tinha mais condições de trabalhar como antes e cuidar de todo o seu sustento. Poderia vir alguma doença, alguma limitação física. Então, Ruth dá essa segurança para ela. Ela nunca mais estaria desamparada, mesmo não tendo filho homem para cuidar dela na sua velhice. Olha que amor fortíssimo, né? Que compromisso. Não sei o que Ruth viu em Noemi, né? Ela não diz, mas ela diz: olha, eu não quero me separar de você.
eu te amo, eu quero ficar com você, eu quero ser sua filha, eu quero, como filha, cuidar de você. Olha que coisa fantástica, né? As mães cuidam dos filhos, mas quando os filhos crescem, os filhos também podem cuidar de suas mães, né? Meu sobrinho em Belo Horizonte perdeu uma funcionária e eu achei interessante a história. Eu não conhecia essa moça, uma moça de 19 anos, morreu num acidente, mas a minha irmã me contando a história dessa moça, disse que essa moça não tinha mãe, sua mãe tinha morrido, ela era filha única, seu pai casou de novo com uma mulher e ela foi morar com essa mulher, seu pai, e o seu pai se separou dessa mulher também. Então era a sua madrasta, né? Aliás, nem sei por que esse nome, porque esse nome já é pejorativo, né? Madrasta. Devia ser boa drasta, né? Mas aí ela foi morar, ela continuou morando com essa madrasta, mesmo seu pai se separando. E as duas estavam morando juntas num apartamento lá em Belo Horizonte, quando então ela teve um acidente e morreu. E eu achei interessante essa história, né? Havia ali realmente um amor, um compromisso de as duas se cuidarem, de viverem ali e, e até que a tragédia separou. Então, Ruth, se você pensar bem, não tinha compromisso nenhum continuar com Noemi. Ela era jovem, poderia continuar na sua terra, se casar, no entanto, ela resolve continuar. Então, para Noemi, isso foi um ganho muito grande, isso foi uma bênção. Por isso que eu coloco aqui como um sinal da graça de Deus na vida de Noemi. É colocar pessoas que nos amem, pessoas que se importam conosco, mesmo não tendo esse compromisso de parentesco, né, elas fazem isso. Essa semana saiu uma reportagem interessante. Me parece que na cidade, no estado de Mato Grosso, um juiz determinou que os 3 filhos de uma mulher cuidem da sua mãe. Determinou na justiça que eles deem uma pensão, cada um deve dar um terço de um salário para chegar a um salário mínimo para sua mãe se manter. Aí eu fui ler essa reportagem, eu achei interessante, mas como assim o juiz tem que determinar isso? Mas estava lá. A mãe recebia 900 e poucos reais do benefício de prestação continuada, quando não tem aposentadoria, gastava 600 e poucos com remédio e entrou na justiça pedindo que os filhos ajudassem. Certamente, antes de entrar na justiça, ela deve ter suplicado aos filhos que dessem algum dinheiro para o seu sustento. E não conseguiu, algum advogado orientou e ela entrou na justiça e conseguiu, então, uma determinação do juiz que eles dessem o valor por mês para ajudá-la. Olha, é muito triste, né, uma notícia dessa. A gente ajuda a nossa mãe sempre que precisa, não precisa de entrar na justiça para isso. Deveria ser uma coisa natural. Mas hoje nós temos de tudo, né? Temos mãe que mata filho ou permite que o filho seja abusado por outro. Temos mãe que tem que entrar na justiça pedindo para os seus filhos ajudarem financeiramente com seu sustento. Então, imagina isso 1.200 anos antes de Cristo, ou seja, 3.200 anos atrás, esse compromisso de Ruth com Noemi realmente é fantástico, né? E o terceiro sinal da graça aqui, divina, é o tempo de colheita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Chegaram a Belém quando começava a colheita. A colheita aqui significa o alimento para todos, mas naquela época significava também o sinal da benevolência e da graça de Deus na vida do seu povo. Não tinham as técnicas que existem hoje para se plantar. Hoje você planta com chuva ou sem chuva, você tem irrigação, você planta com sol ou sem sol, você coloca estufa, planta coisas em estufa, põe luz. Você conhece toda a técnica que a ciência permite para você plantar. Mas naquela época, 3.200 anos atrás, as pessoas dependiam muito do tempo. E elas então oravam e faziam sacrifícios a seus deuses. Todos os povos daquela região, quando se estuda a história desses povos, todos os povos tinham o deus da colheita. Os egípcios tinham, todos eles tinham seus deuses e tinha lá entre esses deuses o deus da fertilidade, Deus disso e daquilo, tinha o deus da colheita. Então eles ofereciam sacrifícios ou faziam lá suas oferendas para que esse Deus pudesse abençoar a terra, para que a terra pudesse produzir frutos, porque se isso não acontecesse, eles morreriam de fome, né?
ou muitos do povo morreriam de fome, como era comum acontecer nos períodos de seca. Você já leu lá a história de José no Egito, né? Você vai perceber lá que houve um período de 7 anos de escassez, de fome na terra. Certamente muitos perderam tudo, até a vida, por causa da fome. Então, Ruth ouve essa notícia e ela percebe ali a graça de Deus. Olha, lá na sua terra estão plantando novamente. O povo tem alimento. E ela chega na sua terra, na sua viagem, exatamente na época da colheita. Ela não tem que esperar 6 meses ou 3 meses para colher. Ela chega lá, eles estão colhendo, né? E aí ela vai poder se alimentar, ela vai poder colher. Havia também uma lei interessante naquela época que é o seguinte: as pessoas quando iam colher, né, o trigo, colher os que se plantava, elas não podiam rebuscar, né, não podiam tirar tudo. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo, você ia colher o milho, e colhia o milho, mas algumas espigas ainda estavam pequenas. Então você colhia só as boas. A colheita era toda manual, né? Não havia nenhuma forma de máquina. E aí você colhia as espigas boas. As menores ficavam lá e continuavam crescendo. Mas não compensava passar e colher todas as outras porque o campo era grande. Mas alguns faziam isso. Mas em Israel não se podia fazer isso. Havia uma lei específica que foi dada a Moisés que você tinha que deixar essas espigas aí. E aí os pobres e os estrangeiros tinham o direito de entrar nesses campos e colher essas espigas. Então essa lei era muito clara e Noemi sabia disso. Ela sabia que na sua terra, pelo menos, ela não ia passar fome. Então ela chega na época da colheita e ela percebe então ali como Deus está abençoando o seu povo, né? Israel celebrava muito essas festas de colheita. Havia em Israel uma lei específica para isso, né? Êxodo 23:16 diz assim: guardarás a festa da cega ou da colheita, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo. E é a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. E essa festa que eles tinham que comemorar não era de um dia só. Diz o texto que eram uma semana de festa. Diz o Deuteronômio 16:15. E esta festa 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Então havia uma determinação de Moisés para que eles celebrassem a colheita todos os anos com uma semana de festa. Algumas cidades aqui no Brasil têm essas festas, né? Em Vinhedo tem a Semana da Uva, lá em Valinhos também tem a Festa do Figo, que são 2 semanas de comemoração. Em Atibaia tem a Festa do Morango. E se você procurar na internet, você vai achar essas festas, né? Em Olambra, em vários lugares. Então, isso já existia em Israel há 3.000 anos atrás. O povo se alegrava, ficava uma semana comemorando a colheita, mas não só comemorando, agradecendo. A ideia aqui é comemorar no sentido de celebrar e agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele tem nos dado. Coisas boas precisam ser agradecidas, né? Coisas boas precisam ser celebradas, precisam ser rememoradas. Por isso a gente celebra o Dia das Mães, que é uma data muito especial. A gente celebra o Dia dos Pais, né? Não tanto como o Dia das Mães, mas também tem pai muito bom. A gente celebra o aniversário, né? Todo mundo gosta de reunir os amigos, a família no seu aniversário. Todo mundo gosta de ser lembrado e ser abraçado no dia do seu aniversário. Então, essas celebrações são importantes, mas mais do que isso, é importante a gente agradecer a Deus, porque Deus tem sido maravilhoso, né? Por isso a gente colocou aqui também o versículo de Romanos, né? Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a graça de Deus tem sido uma bênção muito grande que nós temos em nossas vidas e que nós temos que agradecer.
E agora, eu gostaria de colocar para vocês aqui pelo menos três coisas para a gente pensar aqui sobre essa história de Ruth e Noemi. Três aspectos importantes para vocês pensarem aqui, né? Para pensar e refletir. Primeiro, primeira pergunta. No meio de circunstâncias difíceis, caos e sofrimento, você consegue discernir a ação de Deus e bem dizer ação de graças? Então pense em Ruth, pense em Noemi, vivendo aquele momento difícil. Você tem passado por isso, né? Essa pandemia tem te afetado até que ponto? Para muitos não tem sido tão forte, para outros tem sido, inclusive, perdas muito grandes. Então, no meio desse caos e sofrimento, você consegue discernir a ação de Deus? Você consegue agradecer, em dizer o seu nome com ação de graças? Segunda pergunta, segundo ponto para refletir. O amor de Deus pode ser sentido através de amigos e pessoas que Deus coloca em nosso caminho, como Ruth e Noemi. Você consegue nomear alguém que expressa este amor? Você consegue perceber este amor na sua vida? Você tem amado alguém também como expressão do amor de Deus em sua vida? Então, essa é a segunda questão. E a terceira e última, na vida existem tempo para semear e tempo para colher. É como diz Eclesiastes 3. Você consegue discernir claramente esses tempos em sua vida? Tem reclamado mais ou tem celebrado mais? Mesmo no meio de sofrimento e de caos, a gente tem boas notícias, bons motivos para agradecer. Estamos vivos, respirando. A vida é mais importante do que o alimento. O corpo é mais importante que as vestes, Senhor Jesus. Então podemos agradecer no meio de tudo isso, né? Eu gostaria de convidá-lo, né, para continuar conosco na próxima semana também, porque nós vamos falar sobre escolhas, né? Como fazer escolhas certas durante uma crise. Você não pode controlar as coisas que acontecem com você, mas você pode controlar a forma como reage a elas. Então, o livro de Ruth revela que Deus nos ajuda a fazer escolhas que transformam nosso caos em vitória. Então, na próxima semana, a gente vai entrar no capítulo 2 e falar sobre esse assunto. Deus esteja abençoando, né, cada um de nós, Deus esteja derramando a sua graça sobre as nossas vidas. Nós vamos orar, depois vamos encerrar com a bênção apostólica. Nosso Deus e nosso Pai, derrama a tua graça sobre as nossas vidas, ó Senhor. Obrigado, Pai, por essa história tão tocante, tão maravilhosa da vida de Ruth e de Noemi. Obrigado, Pai, porque apesar do caos, da morte, do sofrimento, da dor na vida de Noemi e na vida de Ruth também, perdeu seu marido, o Senhor manifestou a sua graça, o Senhor transformou a vida daquelas mulheres, o Senhor trouxe alegria no meio ao caos. Faça isso conosco também, ó Senhor. Estamos passando por momentos de pandemia, estamos passando por crises no nosso país, emprego, queda nos rendimentos, dor, sofrimento, doença. Tudo isso tem sido muito difícil para muitos, mas sabemos que o Senhor pode renovar a nossa esperança, trazer alegria, trazer transformação também, como fez com Noemi, como fez com Ruth. Ama a tua graça, em nome de Jesus, oramos. Vamos receber a bênção. O Senhor esteja ao teu lado, como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e te abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te de todo mal, defendendo-te de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com o seu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Deus abençoe, uma boa semana a todos.
Parabéns a todas as mães, Deus abençoe suas vidas também. Boa semana.